eu sou Rosana Geller-Ruschel e esse é o Ciência Pra Ti, um podcast pensado para aproximar a ciência da vida das pessoas. Hoje eu converso com o professor Regis Mestriner, diretor científico do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC-RS, o IGG. Regis, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer imenso te ter aqui. Coisa boa, obrigado pelo convite, né? E é um prazer enorme poder estar conversando um pouquinho sobre temas que envolvem, né, envelhecimento, qualidade de vida, sentido, propósito, realização, enfim, que ao fim e ao cabo é o que queremos todos, né, ao longo da nossa existência. Né? É isso, se Deus quiser. Quando a gente fala, Regis, em envelhecimento, né? Geralmente as pessoas pensam na questão da idade, né? Ah, com 60 anos, você é idoso, você é pessoa velha, né? Idosa. Mas do ponto de vista da ciência, o que significa envelhecer? Bom, então essa é uma pergunta fundamental, porque quando a gente fala sobre envelhecimento, a gente está falando basicamente sobre o aspecto do nosso curso de vida. Existe dentro da ciência algumas linhas diferentes, né? Para a gente ver como a questão não é tão óbvia, né? Existem debates, existem pontos de vista, né? Um deles vai dizer assim, que a pessoa nasce, ela vai se desenvolvendo, né? Ela atinge a sua maturidade e depois ela envelhece. Então, isso talvez alguns tenham estudado no colégio dessa forma ainda, né? Ou como alguns livros de biologia trazem, né? Em termos dos organismos vivos, que a gente teria, digamos, essas 3 etapas, né? Básicas do ciclo vital. Então, do ponto de vista de seres humanos, a gente estaria pensando assim, que o envelhecimento estaria iniciando, né, ali mais ou menos pela 30ª, 40ª década, Ai, né, meu de Deus, já vida, me enquadro, e que então. ali então começariam alguns processos que poderiam ser caracterizados como um início deste processo do biologicamente envelhecer. Bom, só que a gente, dentro da academia, dentro da ciência, a gente discute muito, né? E a gente trabalha, né, muito com ideias, com hipóteses que vão sendo testadas, que são mais sólidas, menos sólidas, que resistem mais a alguns argumentos, ou resistem menos a alguns argumentos, e o papel da ciência é muito esse, né? Testar as nossas hipóteses exaustivamente, e se ainda assim elas permanecerem de pé, a gente assume aquilo como uma verdade útil, né? Então, fazendo vamos dizer assim, esse parênteses, existem pesquisadores que defendem, e eu sou muito simpático a essa linha, de que nós estamos envelhecendo desde o dia que nós nascemos. Né? O organismo, sim, ele nasce, ele se desenvolve, ele fica maduro, né? E depois ele vai passando por diferentes processos, mas tudo isso pode ser encarado como um processo de envelhecer. Né? Então, nesse cenário, costuma-se estabelecer, às vezes, alguma idade cronológica muito mais por aspectos de dinâmica social, né, por alguns aspectos da forma como a gente passa, né, a nossa vida, e alguns deles, né, desses aspectos sociais, vão coexistir com outros biológicos. Por exemplo, no caso das mulheres, né, quando a gente tem a entrada, né, na menopausa, né, começa a ter, então, teoricamente, a infertilidade associada, né, a essa menopausa, a gente começa a considerar que estaria, né, num processo de envelhecimento um pouco mais bem caracterizado. Agora, por que 60 anos para países em desenvolvimento, né? 65 para países desenvolvidos? Tem locais no mundo que já está se discutindo por que não 70, por que não 75, né? Olha, 75. Exatamente. Então, assim, essa idade que a gente diz assim que é a idade da carteira de identidade, lá da certidão de nascimento, ela é um número. Agora, esse número, ele, desde o momento que a gente nasce, ele é um contínuo ao longo da nossa existência, né? E essa determinação, se é 60, se é 65, se é 70, é muito mais por consensos, por diretrizes, por ideias de determinados grupos, né? Para operacionalizar coisas na nossa sociedade, do que propriamente um marco biológico Porque exato. isso é necessário, de certa maneira, né? Mas a gente Exato, acaba exato. levando isso para outros aspectos. Especialmente por quê? Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão tendo mais tempo de existência, né? Isso é óbvio, né? Digamos assim, bom, quanto mais aniversários essa pessoa faz, é porque ela mais tempo viveu. E ao longo dessa estrada, todos nós vamos acumulando, né, experiências,
algumas mais bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas. Às vezes a gente pode estar mais exposto a vulnerabilidades, né, do que outras pessoas. E a gente vai acumulando uma série de exposições. Essas exposições podem ser mais protetoras ou menos protetoras. E é onde eu quero chegar. À medida que a gente vai vivendo, aumenta a probabilidade de surgirem problemas no caminho. Mas não porque a gente está velho, mas sim porque a gente acumulou mais bagagem e este acumular de situações pode aumentar a probabilidade da gente desenvolver problemas de saúde, por exemplo. Entendi, a gente está mais tempo exposto. Está mais tempo exposto. Então, não é a idade em si, né? Então, é aquela confusão que a gente sempre fala de correlação e causalidade, né? Existe, sim, né? Pessoas muito altas têm um tamanho de pé maior, né? Então, ou seja, esse pé é maior porque precisa sustentar toda essa altura. À medida que a gente vai vivendo, mais coisas vão acontecendo que nos expõem mais ou menos a condições, né, relacionadas à saúde. Então, assim, a idade, ela só é um preditor de doença se a gente desconsiderar esses outros fatores de confusão. E tem um trabalho muito interessante, inclusive, de um colega geriatra aqui do Hospital de Clínicas, né? Uma aluna dele, também médica geriatra, pegou vários pacientes que internaram no hospital, né? Durante um período bem considerável de tempo e foi fazendo uma série de análises, né? Quantidade de doenças, problemas clínicos, enfim, problemas funcionais, e depois eles fizeram uma análise de estatística disso para ver assim que fatores desses conseguiriam, digamos assim, predizer a funcionalidade ou predizer, né, a própria sobrevida, né, a mortalidade, enfim. E a gente vê que a idade não é, a idade per se, ter 70, ter 65, ter não sei quantos, não é um bom preditor isolado de mortalidade se eu considerar todo esse contexto. Porque existem pessoas que podem adoecer e ter algo grave aos 20 anos. A probabilidade é menor do que alguém aos 70, porque se alguém aos 70 já teve mais tempo de caminhada e já teve maiores exposições a N coisas. Então, ou seja, a idade, ela é realmente algo que acompanha um pouco esse curso, mas ela não é o determinante isolado. Ou seja, essa idade cronológica, ela é extremamente heterogênea na sociedade. Então é aquela história, às vezes a gente vai conhecer pessoas com 80 anos, sei lá, 90 anos e que estão muito bem, estão funcionais, estão fazendo suas coisas, estão independentes. E outros que às vezes aos 45, 50 estão cheios de problemas de saúde. É verdade. Então, na realidade, não quer dizer, né, não vamos ser ingênuos que então, bom, eu posso viver até os 200 anos e não ter nada. Não, a gente sabe que tem processos que acontecem, biológicos, enfim, que de certa forma colocam um certo teto, né? Na nossa existência, pelo menos até hoje, né? Mas o fato é que a idade isolada não deve ser usado como um marcador de saúde e doença. Eu acho que esse é o principal aspecto, né? Então, quando a gente fala lá, bom, a partir dos 60 a pessoa se torna idosa, isso é muito mais por uma questão de políticas sociais, por uma questão de programas, por demandas que aquele grupo de pessoas possam ter, e aí a gente vai ter pessoas eventualmente mais doentes, pessoas menos doentes, pessoas que têm uma necessidade A, B ou C. Então, isso é muito mais para a nossa organização social do que propriamente por um marco, né, específico, assim, Sim. né? Não sei se eu consegui ser claro. Sem dúvidas, extremamente claro. E é interessante como a gente tem esse conceito errado na cabeça, né? Tem essa ideia de que é o envelhecimento que traz junto com ele as doenças pelo fato de a gente estar mais velho. Não é bem assim. A gente tem que sempre lembrar aquela história, né? O envelhecimento ou a pessoa idosa, ela sempre foi muito associada ao fenômeno aposentadoria, né? E aí, se a gente for pensar, da onde surgiu a aposentadoria, né? A gente vai remontar, né? Ou vamos retornar até a Alemanha, né? Otto von Bismarck, né? Que foi o chanceler alemão. Na época, as pessoas que conseguiam chegar até os 50, 60 anos eram, assim, heróis. A gente brinca, né? Tipo os Highlanders, assim, né? Eles conseguiam, por quê? Porque era uma sociedade extremamente de uma produção, assim, ambiente de fábrica, sem grandes EPIs, né? Ou seja, equipamentos de proteção individual, né? Com alta insalubridade. Imagina toda aquela indústria com aquelas máquinas, não tinha controle de nível de ruído, estresse, nada disso. Aquelas jornadas de trabalho absurdas,
Então, assim, as pessoas adoeciam muito em função do modelo de produção que tinha na época. Então, aquelas muito resistentes, né, resilientes que chegavam até essa época de 50, 60 anos, elas não tinham mais força de trabalho, e esse trabalho era muito braçal. Então, o que que o Otto von Bismarck fez na época? Ele disse, olha, vamos tirar essas pessoas lá do chão da fábrica, vamos mandá-las para casa, a gente dá um saláriozinho ali, dá um dinheirinho para E elas aí não morrer de nasce a fome. aposentadoria. Exato, porque elas vão viver mais 2, 3 anos e vão morrer. Elas já estavam num Ah, estado funcional tão debilitado, né? As poucas que chegavam nessa condição que não morriam antes, que não tinha mais sentido, elas não eram produtivas na fábrica, né? Não tinham aham. mais a força física que a produção daquela época, né, Exigia. precisava, exigia. Uhum. E aí elas acabavam, né, então indo para casa e recebendo um dinheirinho. Assim nasceu a aposentadoria Olha só, nunca para tinha ouvido falar para isso. que elas vivessem mais 2, 3 anos ali, né? E poucas sobreviviam muito mais do que isso. Então era um problema relativamente fácil de resolver do ponto de vista social. Hoje em dia a gente já tem um cenário completamente diferente. Diferente. Se nós formos parar para pensar, nós passamos mais tempo da vida como pessoa idosa do que eventualmente a gente passa como criança, Uhum. ou eventualmente até como criança mais adolescente ou Adolescente. pré-adolescente. Então a gente tem uma parte muito expressiva da nossa vida que ocorre, né, nessa etapa de envelhecimento. Se a gente for pensar, a expectativa de vida mundial, ela basicamente dobrou da década de 30, 40 para Pra agora. cá. As pessoas viviam 40 anos, hoje elas vivem pelo menos 80. Isso a gente está falando em média, né? E qual que é a diferença da gente envelhecer e da gente envelhecer com qualidade de vida? O que que isso significa? Então, esse é um ponto crítico, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim: o que que eu preciso fazer para viver mais? Né? Essa é uma pergunta legítima. Mas existe uma outra pergunta que vem junto, que é assim: o que eu preciso fazer para envelhecer bem? Uhum. Envelhecer de forma ativa. Eu tenho certeza que se a gente perguntar, né, para o pessoal que está assim, nos assistindo, nos escutando, enfim, Aham. dependendo da plataforma, né, Isso. ah, você quer simplesmente viver ou você quer viver bem? Você preferia viver um pouco menos, mas muito bem até os seus últimos, né, minutos? Ou você prefere passar, sei lá, 10, 15 anos, né, numa situação totalmente, vamos dizer assim, pouco funcional, dependendo Uhum. integralmente de outras pessoas? Se nós fizermos essa pergunta, a imensa esmagadora maioria das pessoas vai dizer assim: não, eu preferia viver um pouquinho menos, Sem mas dúvida. bem. Uhum. Então aí entra um conceito que no inglês se fala muito, né? É o lifespan, né? Ou seja, o tamanho da nossa expectativa de vida, da nossa vida. E Uhum. outra coisa é o health span. O que que é isso? O Hum. quanto de vida a gente consegue ter com boa saúde. E quando a gente fala saúde, não é necessariamente a ausência de doença. Né? A saúde ela envolve muito mais um aspecto de capacidade física, mental, social, né? Do que propriamente ter ou não um diagnóstico. Exemplo, Uhum. a pessoa pode ter uma hipertensão arterial, né? Uma hipertensão Uhum. arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Né? E a pessoa vai fazer o tratamento adequado, seja, né, de mudança de estilo de vida, eventualmente vai precisar tomar um remédio e a tecnologia existe para isso, né? Vai controlar os seus níveis de pressão arterial e se ela conseguir fazer isso, ela vai viver muito bem, obrigada, apesar de ter um diagnóstico de uma doença. Uhum. Né? Então, cada doença tem as suas características, mas a gente fazendo o que a gente chama de manejo, né, do ponto de vista clínico, a gente podendo tratar essas doenças, mesmo que elas não sejam curáveis, né? Em muitos casos não são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a hipertensão, diabetes, né? Às vezes alguns quadros mesmo de doenças assim, de dislipidemia, que a gente chama, né, alteração de colesterol, triglicerídeos, alguns desses casos a gente consegue, né, sim, intervir e melhorar muito, mas tem pessoas que vão passar a vida lutando com isso, ora melhor, ora pior e tal. Não há uma cura, por exemplo, para uma hipercolesterolemia familiar de base Uhum. genética. Por exemplo, a pessoa sempre vai ter que tomar um medicamento, né, ou fazer as intervenções também não farmacológicas para ajudar, mas ela vai lidar com aquilo o resto da vida. E ela pode viver muito bem, obrigado, Uhum. fazendo o tratamento. Isso não vai alterar a qualidade de vida, muitas vezes, não vai alterar a capacidade de independência. Então, não mexe num conceito que é vital, que é capacidade intrínseca.
O que é esse raio de capacidade intrínseca que a Explica, Organização por Mundial gentileza. da Saúde fala? É a soma da nossa capacidade, por exemplo, física, da nossa capacidade psíquica, né? Da nossa capacidade social, inclusive, Seria a né? nossa capacidade integral, A assim. nossa capacidade, assim, falando em senso mais amplo, para que as pessoas entendam, né, bem, é como se fosse essa nossa capacidade integral, a nossa capacidade de viver de forma ativa, de forma o mais independente possível. Então, Uhum. basicamente, pensando nos aspectos psíquicos, Aquela história cognitivos, de né? mente sã, corpo são. Isso, exatamente, o mente sã, corpo são. Então, se eu consigo me manter bem fazendo as minhas coisas, né, aquilo que traz sentido, que traz propósito, que traz realização, mesmo que eu tenha diagnósticos de algumas doenças e tal, se essas doenças não estão me impedindo de ter essa vida, eu tenho sim uma vida ativa. E Uhum. que muitos dizem que sim, é saudável, né? Porque eu Uhum. consigo, ao fim e ao cabo, cumprir aquela finalidade, né, pela qual, As né, eu estou atividades aí cotidianas, das né? minhas atividades cotidianas, daquilo que faz sentido. Então, para fechar a ideia, né, a gente precisa tentar viver mais com esta qualidade de vida que se reflete a partir de um pouco de tudo que a gente está falando. Porque simplesmente adicionar tempo à nossa vida, já dizia Sêneca, né, desde a época do Império Romano, né, tem um livro que é assim, sobre a brevidade da vida. Na época, a expectativa de vida não passava dos 40, 50 anos para os mais afortunados, né? E Uhum. ele dizia assim: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Olha só. Puxado, hein? Será que. O que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Ah, quero É. viver mais, quero viver mais. Sim, nós temos sede de infinito, o ser humano quer mais, mas será que a gente está usufruindo bem desse tempo, né, que a existência nos dá? Então, essa é a pergunta sempre que a gente pensa em bem envelhecer, né? A gente pode começar a bem envelhecer hoje, e não interessa que idade, né, nós tenhamos. Sempre é momento da gente estar buscando aquilo que faz mais sentido, aquilo que nos realiza, né? Então, acho que o buscar o autoconhecimento, né, já diziam os estoicos na época, né, do Sêneca, é fundamental, né? Ela dizia, muitas pessoas morrem sem sequer conhecer a si. O E isso é autoconheci... difícil, o né? autoconhecimento e o autocuidado, né, professor? Exatamente, Eu queria até exatamente. entrar agora no que é, né, o IgG, o Instituto Uhum, de Geriatria e Gerontologia, que está intimamente ligado a esse conceito, a esse fenômeno do autocuidado. uhum. Queria entender, assim, como que esse instituto atua, né, onde é que ele fica, como é que é essa estrutura. Perfeito. Então, o Instituto de Geriatria e Gerontologia aqui da PUC tem uma história muito bonita, né? Porque ele foi, na verdade, o grande berço acadêmico da geriatria, né, e da gerontologia no Brasil. Uau! Poucas pessoas sabem, né? Mas o Dr. Yukio Moriguchi, que, né, um médico japonês que nos deixou há pouco, né? Ele completaria 100 anos agora, em janeiro. Estamos... Faleceu recentemente, Isso, né? isso, isso. Faleceu recentemente. Né? Ele, na verdade, foi um grande entusiasta, né? E ele já trazia conceitos na década de 70, lá do Japão, porque aí tinha a questão toda da transição demográfica, que eles já estavam começando a viver lá e que o Brasil hoje está passando por isso, né? Por essa mudança no perfil etário da população, mas que o Japão, na época, já tinha algumas questões relacionadas a isso. Então, ele veio para o Brasil trazendo a ideia de envelhecimento saudável, que na época, inclusive, era considerado algo meio assim próximo a charlatanismo. Ele falava em Nossa. fazer exercício, em qualidade de vida, em dormir bem, né? Em se movimentar, em alimentação, né? Ou seja, na prevenção. E na época, muitos colegas achavam, não, mas isso aí é, né? Olhavam Isso para foi ele. quando, professor? Isso foi na década de 70, início dos anos 70. Então, o Aham. Instituto ele foi, então, concebido, enfim, né, e inaugurado mesmo em 1975, né, mas foi Uhum. por ali. Tem duas datas, né, tem uma em 73, outra em 75, né, que Uhum. foram os movimentos mais objetivos. Então, a primeira disciplina de geriatria do Brasil aconteceu aqui na PUC, né, a Olha. partir, então, da contratação do Dr. Yukio Moriguchi, e ele começou a trabalhar com esses temas, inicialmente lá no hospital, mais na área da assistência. Para resumir a história, com o passar dos anos, né, a pesquisa foi se desenvolvendo,
né? Aí se tinha uma ênfase em geriatria dentro do programa de pós-graduação de ciências médicas. Depois, no ano de 2000, nasce então o programa de pós-graduação em gerontologia biomédica, que ele é interdisciplinar. Então, a visão do Dr. Yukio Moriguchi de que envelhecer não é algo relacionado à saúde, propriamente, mas algo intersetorial, e por isso o programa é interdisciplinar, com profissionais de todas as áreas, porque, de fato, envelhecer tem impacto não só na biologia, na economia, na sociologia, na antropologia, Tudo. no direito, enfim, né, em todas as áreas, né? E aí esse programa foi se configurando, né, e dentro, então, do IgG nasceu essa grande potencial de pesquisa, né? Mais ou menos ali por volta de 2015, 2017, né, a universidade passou por uma série de reformulações e aí o serviço de geriatria continuou lá no Hospital São Lucas funcionando, mas o IgG acabou vindo aqui para o prédio 40, oitavo andar, e se associou ao que a gente chama de universidade aberta às pessoas idosas, que antigamente era chamado como universidade aberta à terceira idade, né, que é um termo que está um pouco em desuso, mas o nome Indunat né, persiste, embora exista essa recomendação que a gente use, né, pessoa idosa, a gente pode falar depois melhor, né, porque que terceira idade não é mais tão correto, né? Mas o fato é que o IgG, então, começou a manter uma série de pesquisas voltadas a esse envelhecimento ativo e proporcionar uma série de cursos e atividades, né, vinculadas a essa UNAT. Porque o que acontece? Também mais ou menos ali entre os anos 50, 60, 70, especialmente na França e na Inglaterra, começou a surgir de uma forma daí muito forte alguns movimentos de valorização da pessoa idosa. E a universidade, como um espaço de saber, né, também era um espaço das pessoas idosas. E de acolhimento E de também, acolhimento né? e de desenvolvimento de atividades, né, relacionadas ao aprendizado para toda a vida, né, o aprender sempre. Só que aquelas pessoas não necessariamente estavam interessadas em fazer um curso superior e ter um diploma de bacharel em alguma coisa, né, lá no final desse período. Elas simplesmente queriam atividades, né, intelectualmente estimulantes, do ponto de vista de estimulação realmente, né, das nossas funções, né, cognitivas e seguir aprendendo, e também de atividades físicas, né, funcionais. E aí uma série de cursos começaram a ser feitos, né, e esse modelo, principalmente o viés mais francês, foi adotado em boa parte das universidades do Brasil. Então, a partir desses institutos, digamos assim, né, essas universidades abertas à pessoa idosa, né, na época a terceira idade, começaram a desenvolver atividades. E nós temos hoje vários cursos no nosso portfólio de, por exemplo, saúde cerebral, né? Então a gente tem, né, uma série de atividades para estimular mais, né, Tem os como nossos dar algum aspectos exemplo, assim, de cognitivos. atividades? Então, assim, o pessoal da área da neuropsicologia trabalha muito forte com a gente. Então, por exemplo, neurolinguística, né, atividades que envolvem estimulação cognitiva como um todo, porque a gente sabe que isso é um dos fatores protetores, né, para doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a gente vai através da leitura, da interpretação de alguns textos, de atividades estimulantes do ponto de vista cognitivo, está auxiliando essas pessoas a se manterem, né, mais, digamos assim, conectadas, né, aprendendo coisas novas, e isso vai gerando plasticidade cerebral. A gente tem algumas atividades relacionadas à arte, por exemplo, que a gente vai oferecer. Olha que legal. Então, questões de pintura, né, questões, enfim, E isso não relacionadas... tem idade para ir fazer. Então, a Universidade Aberta à Terceira Idade, ela tem uma certa preferência, né, para pessoas um pouco mais maduras, ali a partir dos seus 50, 60 anos, mas não há um impeditivo, se alguém tiver 30 anos, sei lá, se interessa pelo tema, né, e quer fazer atividade, não há um empecilho, né? Mas não precisa ter ali os 60 anos Não, feitos. não. A gente até é uma das coisas que a gente está revendo, né? Porque no nosso portfólio ainda às vezes a gente entra no site e tem lá curso 60 a mais. Daí a pessoa pensa assim, tenho 59,5, não posso fazer. Então a ideia do 60 a mais não é um critério de inclusão, né? Para poder participar. É simplesmente porque são cursos destinados, né, a pessoas um pouco mais maduras. A gente tem, por exemplo, um curso que vai sair agora, que é sobre evidências na área de envelhecimento. Então, como é que as pessoas podem aprender a diferenciar quando uma notícia ou quando algum estudo que foi divulgado, quando é que eu me preocupo com ele, eu levo ele em consideração, ou quando talvez ele seja mais algo que está levantando uma hipótese que ainda vai ter que ser confirmada no futuro. Aquela velha história, assim, né? Ah, os pesquisadores da universidade não sei qual descobriram uma molécula lá, estudaram no ratinho e o ratinho melhorou
melhorou a memória. A primeira pergunta, você é um rato? Se você não é um rato, né? Essa pesquisa ainda não se aplica para você. Estou brincando, assim, parece que isso não serve para nada. Serve, é muito importante para o avanço de um processo de Não, conhecimento. e esse exemplo, ele é um exemplo óbvio, mas tem coisas que são bastante difíceis de perceber, né? Exato, exato. Então, a pessoal que não é especificamente, né, dessa área, que é mais leigo, acaba virando, inclusive, né, presa fácil para charlatanismo, para pessoas que queiram se aproveitar, né, daquele desconhecimento por parte da população leiga, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, empoderar a pessoa idosa para que ela saiba, né, olha, isso aqui talvez eu não deva dar tanto valor, ou enfim, ou quais são os marcadores principais. Então, esse curso desenvolve um pouco do raciocínio da pesquisa clínica e do pensamento clínico aplicado para as pessoas leigas, né? E temos vários outros, como eu falei, né? Cérebro em ação, música e memória, escrita autobiográfica, né? Movimento e vínculo, a gente vai ter um curso de tangoterapia, tem uma professora Olha, que a gente fez uma parceria, né? Que ela tem toda uma formação na Argentina e toda uma tangoterapia. tangoterapia, de usar o movimento como fonte, né, digamos, de melhorar, né, a nossa capacidade Aliás, física, né? e também de estar com outras pessoas. O que eu queria te perguntar também Totalmente. nessa questão dos cursos Uhum, e das atividades, de modo geral, do IGG, é que me parece que eles não são só para esse aprendizado formal, teórico, uhum, né? uhum. Mas também para uma manutenção ali da autonomia daquela pessoa, né? Dos vínculos, da Com saúde certeza. mental também. Que impacto que isso tem na vida das pessoas? É imenso, né? A gente sabe, né, por meio de uma série de estudos, assim, que, primeiro, a solidão é um dos principais fatores de risco para quadros demenciais, por exemplo. Então, quando a gente olha assim os vários fatores que existem, né, de risco e que podem contribuir, ou ter sua fração de contribuição ali, né, para que a pessoa venha a ter ou não uma demência no futuro, como por exemplo a demência Alzheimer ou alguma outra demência, a solidão é um desses aspectos, porque a solidão ela leva ao isolamento social. O isolamento social leva a uma redução de estímulos que sejam interessantes. E aí vamos pensar até do ponto de vista biológico, né? Se eu tenho meu cérebro ali parado, sem receber nada muito relevante, né? Isolado, sem grandes novidades, sem grandes interesses, eu começo também a estar mais propenso até a um humor mais deprimido. Então, tudo isso vai levando, né, a uma série de modificações que diminuem nosso potencial de vida mesmo, né? E a pessoa vai entrando, né, então, num risco aumentado para desenvolver algum tipo de quadro demencial. Então, quando a gente pensa, né, estar engajado, estar atuando, né, com outras pessoas, seja no Monat ou seja em outras atividades, né, essa pessoa precisa manter. O vínculo social é importante. Aí a gente fala, por exemplo, questão de surdez. A surdez, déficit visual, essas coisas a gente deve buscar ajuda quando a gente percebe, né? Bah, não, parece que eu não estou enxergando muito bem. Não espera, né, o problema agravar. Né? Eu não estou, às vezes não escuto tão bem. Não espera o problema agravar, né? Faz uma avaliação, porque a própria adaptação eventual a um aparelho, se a pessoa for usar, ou ao óculos, né? Se a pessoa for colocar, vai ficando, digamos assim, mais difícil à medida que esse problema aumenta muito e nada foi feito. Sem Então a dúvida. gente sabe que esses são dois fatores, por exemplo, que levam muito ao isolamento. A pessoa não escuta, não enxerga direito, ela não consegue interagir, né, muito bem com as outras pessoas, ela acaba se isolando. E isso vai levando, né, a um maior risco de desenvolver, por exemplo, a demência. Né? Então, acho que a UNAT ou essas atividades, elas são fundamentais para que a gente, primeiro, perceba que esses problemas Sim. eventualmente estão acontecendo, Porque às vezes o trate convívio é importante para até perceber, para né? perceber, com certeza, senão a pessoa às vezes nem percebeu, É. né? E o segundo fato é que isso gera realmente vínculos, gera conversas, gera alguém fala um assunto interessante, eu estou pensando, concordo, discordo, não, pois é, não tinha pensado sobre essa perspectiva. E isso vai estimulando o nosso cérebro, a gente vai aprendendo, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais refinadas, eu diria, com o processo de Uhum. envelhecimento. E isso é muito interessante, assim, muitas pessoas falam que à medida que elas envelhecem, elas não se modificam, elas são as mesmas pessoas em essência, mas em versões, vamos dizer assim, mais refinadas, né? Elas Eu começam a vou deixar, adotar isso. elas vão deixando mais de lado, assim, coisinhas, tá, isso é tão Picuinha. picuinha, uma coisa tão pequena, Aham. né? Então vão valorizando aquilo que às vezes realmente importa mais. E aí tem um espaço que é legal também da presença na universidade, que é a interação com
as outras gerações. Claro. A intergeracionalidade, que é uma das grandes vantagens, aqui o curso ele até pode ser para pessoas mais maduras, mas o fato de estar circulando no ambiente universitário, e aí eu sou um entusiasta de cada vez mais tirar essas barreiras de idade, botar os interessados Boa. na temática dentro da sala de aula, não interessa se tem 20, 30, ou 50 ou 70, para que exista essa troca intergeracional, porque a gente consegue ir combatendo o próprio preconceito etário, que ele está super arraigado na nossa sociedade. Então, a gente consegue perceber, e acho que no Renascimento, assim, quando a gente separou a sabedoria da ciência, né? Então, quando a gente fala, né, na nossa, passa lá da Idade Média, vem, né, o Renascimento e tal. Então, no Renascimento se enxergou muito a ciência separado de sabedoria. E as pessoas idosas são um manancial de sabedoria. Sem dúvida. Pelo fato de que viveram mais. Então, às vezes, uma dica de alguma situação que alguém mais jovem está passando, essa pessoa mais velha já pode ter passado, né? Até a questão da aceleração, eu acho, que a gente Isso. vive tão acelerado, Sim, às vezes dessa conversar com sociedade tão alguém, né? líquida, né? É. Exato. Então, dizer, olha, calma, ajusta, vai por aqui, vai por lá. E da mesma forma, né? O jovem com toda a sua vitalidade e algumas várias questões podem também estar contribuindo, inclusive, para manter a motivação, né, e o propósito dessas pessoas mais velhas para que continuem vivendo bem. Então, esse encontro ele é fundamental, né? Então, acho que a universidade, por lei, precisa ter espaços, né, para incluir. Então, a Política Nacional da Pessoa Idosa, ela preconiza isso, né? Então, as universidades precisam ter atividades, não precisa ser o nome UNAT, né? Mas tem que ter atividades para pessoas idosas e acho que a gente tem esse grande potencial, né, dentro da universidade como transformadora da sociedade, né? Sem dúvida, eu sou super a favor disso. O senhor mencionou a questão da demência, né? E eu soube que vocês têm essa temática da demência também em alguns cursos. E, inclusive, em curso voltado, por exemplo, para a família, né? Exatamente. Da pessoa que está ali passando por essa situação. Exatamente. O que já se sabe, assim, hoje sobre prevenção, sobre cuidado, sobre apoio a essas famílias? Então, as demências são um grande problema de saúde pública mundial hoje em dia, né? Muito porque realmente as pessoas, ao viverem mais, né, como a gente falava, se expõem mais a diferentes fatores de risco. Então, vamos começar essa resposta da seguinte maneira. Final do ano, deixa eu me lembrar bem agora. Não, foi nesse ano ainda, né? Um pouco ali, acho que foi por setembro, agosto, setembro, se não me falha a memória, eu não vou precisar bem um mês, mas enfim, foi publicada uma atualização da Lancet Commission, que é uma comissão do grupo Lancet, que é um grupo de referência, né, em termos de ciência na área clínica, onde eles mostram, a partir da revisão de toda a literatura, a existência de 14 fatores de risco que podem explicar, né, no mundo em torno de 50% das demências e que, ajustando esses dados ao cenário brasileiro, né, por meio de dados do Brasil, poderiam explicar até 60% dos casos de demência, né, no Brasil. Bom, que 14 fatores de risco são esses? O primeiro, pasmem, é a educação de baixa qualidade na infância. 9,5% dos casos de demência no Brasil podem ser atribuídos à baixa qualidade da educação na infância. Então, quando a gente está falando, queremos saber como envelhecer bem, a primeira coisa, políticas públicas de acesso à educação de qualidade para as crianças, elas também vão ser políticas públicas com impacto no bem envelhecer no futuro, porque eu vou ter aí quase 10%, né, 9,5% dos casos de demência provavelmente mitigados, que é muito a diferença que a gente vê quando a gente olha o cenário europeu. Por que baixa para 45,5%, 50%? Justamente porque a educação na infância para eles não é exatamente um problema. E depois a gente vai ver que a maior parte dos fatores de risco que lá estão, eles estão concentrados na meia-idade. Começam ali por volta, às vezes, dos seus 30, 40, né? Então, ou seja, não estão lá depois dos 60. Que assim, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, né? Violência interpessoal, então traumatismo craniano, né? E a gente pensa em traumatismo craniano não só caiu de algum lugar, mas assim, violência no trânsito, eu posso bater a cabeça, né? Tô andando de moto, caí, bati, né? Enfim, então isso é muito presente, né? Então essa violência, vamos dizer assim, né? Nesse senso de acidentes, de traumas, de lesões, né? Isso é uma das coisas importantes, né? A dislipidemia, né? O colesterol alto, não tratado,
né? É um fator de risco. Então a gente começa a somar uma série, hipertensão, né? Não tratada, pressão alta, né? Não tratada. Então todos esses fatores, eles vão somando e a grande esmagadora maioria desses fatores evitáveis estão ali na meia-idade. Então, assim, eu brinco, eu costumo praticar atividade física regularmente, né? Tento ir sempre, pelo menos de segunda a sexta, Todos os religiosamente, dias? todos os dias, de Parabéns. segunda a sexta. E eu brinco, o Fitness. que que tu tá fazendo? É meu projeto Verão 2050, né? Eu tenho 42 anos, então, assim, eu brinco 2050 justamente por isso, porque a gente precisa buscar, né? Cultivar esse bem envelhecer, por quê? Porque 75% mais ou menos do nosso êxito tem a ver com as nossas questões de ambiente, né, de escolhas, quando possível, né? Então, assim, de uma alimentação mais adequada, de exercício, de controle desses fatores de tabagismo, alcoolismo, enfim, Os hábitos. dos hábitos, né? Então, 75% mais ou menos do que vai acontecer está vinculado a isso. E os outros 25%, né, eles estão ligados à genética. Então a gente sabe assim que é muito mais estilo de vida do que genética. Bom, eu posso dar o azar de fazer tudo bem, tudo certinho a vida inteira e a minha genética lá me trair no final da história? Pode, mas certeza nós não temos de nada nessa Isso vida, que é a né? epigenética? Isso. A Ah, epigenética, por exemplo, envolve todo um aspecto de relação dos fatores que somos expostos para os nossos genes, né? Então, às vezes eu posso ter um gene que ele está sendo ativado ou está sendo silenciado com base naquilo que nós estamos sendo expostos, que é o que se chama hoje de expossoma, né? Que é esse, vamos dizer, esse todo, né? Que nós estamos sendo expostos por aí. Aí a poluição, né? Questões do ambiente, questões de estresse, questões, né? Mais sociais, tudo isso impacta. Tanto é que um bom preditor de saúde de alguém é o CEP. olha. Então, assim, quando a gente pega o endereço da pessoa e pega o CEP, a gente consegue predizer, de certa forma, né, se essa pessoa tem uma maior probabilidade de envelhecer bem ou mal, né? Porque Isso isso já já traz ali um indicador um indicador socioeconômico. socioeconômico, porque algumas regiões a gente sabe que acabam tendo indicadores, né, econômicos de desenvolvimento, enfim, muito melhores do que outras regiões. E aí a gente vê que realmente o papel maior ele é das nossas escolhas, dos hábitos, das oportunidades, né, das possibilidades que a vida vai, né, nos ofertando. Então, por isso é tão importante a gente ter políticas que ajudem nesse processo. Então, eu não posso ter só políticas pensando em bem envelhecer depois dos 60. Eu vou ter políticas, sim, específicas importantes, mas se eu quero uma sociedade que consiga chegar com uma maior chance de envelhecer realmente bem, eu tenho que ter um curso ao longo de toda a vida. Então, a prevenção, de novo, é o melhor remédio, e Remédio. muito mais barato, né? Inclusive, se a gente for pensar em termos de custo-efetividade, né? E custo-vida, quando a gente fala em economia da saúde, né? A gente não fala só em dinheiro, é o quanto, sei lá, real vida, né? Ou dólar vida, ou euro vida, não importa. Então, quando eu começo a comparar quanto que eu tenho que investir para que uma vida seja beneficiada, aí a gente começa a ver que essa prevenção, ela é fundamental, né? E também a importância das políticas de cuidado, Com né? No certeza. sentido do que eu estava falando ali antes, por exemplo, né? Da questão da demência, de como, porque a gente pode prevenir, a gente pode combater dentro do possível, Isso, mas então essa. quando acontece. Bom, aí a gente vai justamente para esse segundo passo, né? Aconteceu. Então, um dos cursos, que é o que, né, o início da pergunta, que eu Isso. fui contextualizando e não terminei de responder, é assim: a gente tem um curso para familiares, por exemplo, de pessoas com demência, que justamente vão tentar fornecer suporte informacional, né? Suporte até emocional, tentando reduzir a sobrecarga do cuidador. Porque o cuidador, existem basicamente dois tipos, grosso modo, né? A gente tem um cuidador que é o familiar, que costuma ser alguém que sai do mercado de trabalho e que fica, digamos assim, disponível para cuidar, só que geralmente é uma pessoa. É muito raro a E gente ter geralmente mulher, né? a mulher, naturalmente, tende a É. ser a mulher, né? Por todo um aspecto estrutural da sociedade, né? Que a gente teria que ter mais 15 Sim. podcasts, né? Para Ou dissecar, até né? mais. Com outros convidados, inclusive mais capacitados do que eu, mas é de fato, né? Acabam sendo geralmente uma mulher que sai do mercado de trabalho, que vai cuidar de uma tia, de um pai, de uma avó, enfim, né? Alguém, e que acaba sendo extremamente sobrecarregada.
E que, inclusive, traz consigo uma série de culpas, né? Porque o fato de eu gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, mas quem vai cuidar do meu avô, sei lá, quem vai cuidar do meu pai? E aí já tem um componente de culpa. Essa culpa também pode levar, né, uma série de adoecimentos. Então, o próprio burnout, né, do cuidador, a sobrecarga do cuidador é muito forte. E a gente também tem o cuidador profissional, digamos, né, que Uhum. também é uma área que o IGG oferece capacitação. Então, existem Hum. cursos de capacitação para pessoas que querem se tornar, né, cuidadores formais, profissionais, mas também familiares que queiram aprender um pouco mais sobre. Porque a prática desse dia é muito difícil, né? Para Muito, a quem não prática tem do dia a dia. essa expertise. Um exemplo muito claro, né? Existem determinadas demências, né, quadros demenciais, que fazem com que as pessoas tenham, por exemplo, síndrome do pôr do sol. Isso é muito comum. O que que é a síndrome chamada, né? Síndrome do pôr do sol. O dia começa a escurecer, a pessoa começa a perder um pouco de referência, inclusive pelo escurecimento do ambiente, né? Luzes e tal. E a pessoa começa a se desorientar quando tem relação, né? Principalmente com os casos de demência que tem esse componente de desorientação, de tempo, de espaço. Essa pessoa começa a perder referências e começa a ficar ansiosa. E essa ansiedade pode Hum. se manifestar de diferentes formas, né? Então começa a ter um transtorno, vamos dizer assim, um transtorno comportamental associado à demência. Uhum. E esse agito todo, ele pode ser resolvido às vezes com algumas estratégias, né? Como a própria questão de estratégias de iluminação dentro da casa, Hum. né? Algumas pessoas, claro, podem ter mais ou menos, nem todas as pessoas com demência vão fazer, mas é algo muito comum, né? Então, às Uhum. vezes é uma estratégia de iluminação, Coisa é simples. alguma referência, eu preciso dar mais referências para a pessoa, às vezes, naquele momento. Então, essa Aham, referência ficar mais perto. pode ser algum familiar, essa referência pode ser até objetos que façam sentido, né, na história Uhum. dessa pessoa. Enfim, tem N estratégias. E aí esses cursos, como esse, tentam ensinar um pouco a pessoa estratégias que ela pode utilizar. Por exemplo, outra coisa comum, a pessoa começa a dizer assim, eu quero ir para casa, mas ela está na casa dela. Eu Aham. quero ir embora, eu quero ir para casa, né? Então a gente várias vezes precisa entender que isso é um comportamento que faz parte deste quadro. E eu não vou tentar argumentar, eu não vou trazer para o racional. Por exemplo, não vou dizer para a pessoa assim, mas mãe, pai, sei lá, avó, tu tá em casa. Não, né? Esse tipo de embate, ele só vai piorar a situação. Então, Uhum. nesses casos, o que que se faz? Se tenta usar estratégias de distração. Então a pessoa quer ir para casa, tá bom, tá bom. Não, nós já vamos indo. Nós já vamos para casa, fica tranquilo. Ó, Hum. eu vou ali pegar a chave do carro, vou, sei lá, Que inventa alguma coisa, valida de certa forma. valida aquela preocupação. E aí no momento 2, como existe o déficit de memória, né? No momento 2, a gente chega com alguma novidade ou com algum aspecto. Bah, olha só isso aqui, ó, tu viu que interessante, chama a atenção para alguma outra coisa. Aham. E isso automaticamente, né, É costuma esquecido auxiliar a ali. pessoa, nem lembra mais que ela estava reclamando que queria ir para casa. Interessante. A Uhum. gente pensa, então, esse tipo de estratégia dentro de um quadro clínico que a pessoa tem esse tipo de transtorno, ele pode ajudar, por exemplo, a não ter que introduzir naquele momento o uso de algum medicamento. Medicamento. Que sim, às vezes vão ser Às vezes é importantes, às vezes necessário, não tem o que sim. fazer, a gente tenta manejar de todas as formas e o medicamento vai ser a estratégia final, vamos dizer assim, mas muitos cuidados podem ser feitos, né? E isso melhora tanto a sobrecarga para o cuidador e do cuidado, como para a própria pessoa, né? Sem Que se sente mais dúvidas. acolhida, que fica menos estressada, menos ansiosa, né? Então, tudo isso, esse tipo de formação tenta ajudar, né? Então, o IGG está à disposição da nossa sociedade para isso, né? Não só Ah, para o envelhecer bem, mas quando eventualmente as coisas não saem como a gente quer e precisa de mais dependência, né? Alguém ali ajudando numa dependência ou num cuidado, a gente também está à disposição, né? exatamente. Bom, professor, nosso tempo, infelizmente, já está se encaminhando para o final. Já, assim, queria te agradecer. E queria também fazer uma pergunta que eu tenho feito para os entrevistados sempre ao final, que é a seguinte: o que é ciência para ti? Então, essa é uma pergunta fundamental, né? Toda pergunta fundamental, ela parece simples, mas a resposta é Exato. complexa, né? Então, assim, se a gente for pensar, a ciência, de certa forma, eu imagino que, primeiro, ela é um tipo de conhecimento, né? Não é o Uhum. único, é um tipo, uma forma de conhecimento, né? Que tenta, na verdade, nos ajudar, especialmente a reduzir as incertezas,
né, sobre o mundo que a gente conhece. Então, a gente tem que pensar assim, né? Por meio de teorias, por meio de ideias, a gente vai tentando testar essas ideias, essas teorias, à luz daquilo que a gente é capaz de conhecer. E a partir, né, digamos, do uso de uma série de instrumentos, né, de probabilidades, né, enfim, de detecções, de mensurações, né, ou seja, de medidas, de N coisas, a gente consegue tentar comprovar ou refutar essas ideias. Então, a gente sai de uma opinião, de um achismo, né, e passa a confrontar qual é a probabilidade disso realmente existir ou não existir, à luz do que a gente consegue captar. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, ela é uma verdade, entre aspas, útil. Nós não conseguimos saber a verdade absoluta, né? Então, inclusive, a famosa frase, né, de Pilatos para Jesus, né, e que és la verdade, né? Ou seja, o que é a verdade, né? Então, essa verdade absoluta, talvez não possa ser conhecida, mas a gente sim consegue chegar a verdades muito úteis que nos ajudam no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu consigo descobrir que um determinado tratamento ele resolve, sei lá, 95%, né, dos casos de uma situação X, tá bem, essa é a informação que eu tenho, né? Ou seja, é mais provável que ele funcione do que ele não funcione. E se o seu benefício é maior do que o risco, vamos assumir que isso funciona dessa maneira, né? Então, a ciência, ela é mais ou menos isso, assim, ela é uma forma da gente lidar com a informação, uma forma com método, né, crítica, e que ela não vai, a princípio, né, ela vai tentar se isolar o máximo possível das paixões, dos vieses, dos desejos, né, porque eu posso achar uma coisa muito legal, mas se eventualmente eu não consigo manter essa ideia de pé, eu vou ter que refutá-la por um princípio, né? Então, primeira coisa é isso, tem que pensar que é uma forma de olhar o mundo, uma forma de enxergar os fenômenos, sabendo que o que hoje é tido como verdade, amanhã a gente pode ter alguma informação, algum argumento novo, alguma tecnologia nova que me ajude. Isso é cada vez mais rápido, né? A olhar isso de uma outra maneira e a partir daí eu atualizo aquilo. Então, ou seja, esse mudar de opinião, ele deve ser a regra quando novos dados me permitem essa mudança de opinião. Então, acho que a ciência é mais ou menos isso, é um estado dinâmico da avaliação, né, do conhecimento e que é falível. Né? Ela é um conhecimento falível e que serve para reduzir a incerteza frente aos fenômenos que a gente consegue captar e não para ter certeza das coisas. Então, acho que é isso. À medida que a ciência evolui, ela nos mostra, né, que a gente consegue diminuir as nossas incertezas. Né? Então, muito com isso, eu consigo pegar um avião tranquilo, sabendo que, bom, a probabilidade dele cair é muito pequena. Né? É mais provável que eu morra atropelado do que numa queda de avião. Então, sim, ok, estou confortável para pegar esse avião e ele vai me permitir conhecer vários lugares do mundo. O avião pode cair? Pode. Pode, mas a probabilidade é muito pequena. É muito pequena. Então, a ciência é isso. Ela nos aponta os caminhos mais prováveis, né? E não os caminhos completamente, né, digamos assim, certeiros, né? O objetivo dela não é esse, não é nos dar uma certeza absoluta sobre nada, mas nos apontar aquilo que é mais razoável, mais racional e mais provável. Acho que é por aí. Muito bom, obrigada, professor Regis. De nada, um super prazer aí, contem sempre com a gente. Queria agradecer aí por compartilhar, né, teu trabalho, esse trabalho tão importante que é feito no IGG. E agradecer também a quem esteve conosco, quem nos assistiu, quem nos ouviu. E é isso, esse é o Ciência para Ti. Até o próximo episódio.